No final da exibição, tem um vídeo de bônus. Vale a pena esperar. Por que a União Soviética desperdiçou tanto dinheiro na África? A emancipação dos países africanos estiveram presentes na propaganda soviética. Parecia que existiam todos os pré-requisitos para isso, mas como em muitos outros casos, a realidade revelou-se mais complicada do que as teorias dos ideólogos comunistas. Os novos parceiros africanos não aderiram ao bloco soviético, mas usaram ativamente dinheiro soviético e rifles de assalto Kalashnikov. Eram chamados de países de orientação socialista, pois sua prioridade não era o marxismo, mas o sectarismo. O primeiro caso é da Guiné. Ahmed Sékou Touré, o primeiro presidente da Guiné independente, deixa bem clara a sua indiferença ao marxismo em sua fala. Não estamos interessados em filosofia. Temos objetivos bem específicos. Embora oficialmente fosse um Estado socialista, o partido único que ele liderou estava verdadeiramente preocupado com os seus próprios problemas econômicos e sociais, em vez de promover a Revolução Mundial. O sistema governado por Touré lembrava em muitos aspectos o sistema soviético, mas não o repetia. O presidente aceitou ajuda financeira multimilionária e doações da União Soviética, mas muitas vezes rejeitou publicamente o comunismo. O caminho da Guiné para o socialismo, acreditava ele, baseava-se em uma comunidade camponesa, fortes laços familiares e fé em Deus. O ateísmo dos bolcheviques, desde o início, foi um obstáculo à propagação da sua ideologia. Sem um forte vínculo ideológico, os soviéticos não poderiam esperar apoio total da Guiné. As aeronaves soviéticas não foram autorizadas a reabastecer na Guiné a caminho de Cuba durante a crise dos mísseis. O segundo país é a Angola. A União Soviética tem ajudado os marxistas angolanos desde os anos 50. Naquela época, o país permanecia uma colônia de Portugal. E seu papel fundamental não era o marxismo, mas em uma ideologia anticolonialista. Desde 1961, os rebeldes angolanos estão em guerra com os portugueses. Seus rifles, metralhadoras e minas foram produzidos pela União Soviética. O Partido Comunista Angolano entrou numa luta pelo poder com grupos mais liberais e nacionalistas, que receberam financiamento da CIA e de tropas da África do Sul. Também receberam apoio da China, que nessa época era adversária dos soviéticos. Temendo um agravamento da Guerra Fria, os soviéticos não enviaram soldados ao país. Apenas ajudou com equipamentos e especialistas. Mas Fidel Castro não foi tão tímido. Já em 1975, havia cerca de 25 mil soldados cubanos na Angola. Graças a isso, conseguiu derrotar os seus adversários e estabelecer uma ditadura de partido único no país,
com repressão, coletivização e outros atributos dos países comunistas. Os inimigos do comunismo continuaram a resistir. Uma sangrenta guerra civil durou até 2002, quando o país abandonou as ideias comunistas. Nesse momento, as partes em conflito depuseram as armas e avançaram para a luta política no parlamento. O terceiro país é Moçambique, outra colônia portuguesa. Moçambique também se aproximou da independência com uma longa história de guerras. O partido de extrema esquerda Frelimo, formado na época colonial, decorou o brasão do país com uma espingarda de assalto Kalashnikov, que mostra claramente com que baionetas chegou ao poder. Durante quase toda a sua história, os comunistas de Moçambique travaram uma guerra civil brutal com o movimento Remano, que começou com uma revolta conservadora de direita contra o comunismo. O sucesso dos socialistas na guerra levou à coletivização, o que gerou fome em massa e a dependência de programas de caridade internacionais. Devido aos resultados desastrosos da política camponesa, em 1983, essa agenda foi revisada. Quando a perestroika começou e o fluxo de dinheiro soviético secou, o comunismo moçambicano mudou a sua plataforma para uma social-democracia. A antiga colônia continua a ser um dos países mais pobres do continente. O quarto país é a Etiópia. Entre os países africanos, a Etiópia talvez tenha refletido com mais precisão a experiência russa. A derrubada de um império e o assassinato de um monarca, uma ditadura socialista e mais de 100 mil vítimas de um terror vermelho em grande escala. A junta conhecida como Derg, que chegou ao poder em 1975, recebeu assistência significativa da União Soviética na guerra com a Somália. Com a vitória anunciada, uma transição para uma economia planificada, o que naturalmente causou fome e a necessidade de ajuda dos países ocidentais. A Etiópia estava localizada perto das principais rotas de transporte de petróleo, o que a tornava um importante aliado da União Soviética. Talvez seja por isso que os seus esforços para alcançar o comunismo foram tão apreciados. A Stasi, o serviço secreto da Alemanha Oriental, ajudou os comunistas etíopes a controlarem a população. Escultores da Coreia do Norte participaram na construção da Estrela Vermelha no centro da cidade. No entanto, o povo da Etiópia não gostava das políticas comunistas. O Partido Comunista entrou em colapso. Como pudemos perceber, a África é um exemplo de como a ideologia comunista, desde o início, foi apenas uma forma conveniente de obter apoio internacional para os seus próprios objetivos políticos. Por trás do véu vermelho que caía, foram revelados movimentos nacionalistas e separatistas. Mesmo aqueles africanos que se autodenominavam marxista-leninistas não gostavam do internacionalismo de Lenin. Em suma, a aventura soviética na África foi mais um fracasso e desperdício de dinheiro. Dinheiro esse que fazia muita falta para o sofrido povo soviético,
que tinha que enfrentar uma constante falta de alimentos e bens de consumo. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Edson Andrade. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.